Olá, senhoras e senhores, mais uma vez estamos aqui em uma videoaula da segunda unidade de Física 4, em que nós vamos discutir a reflexão da luz. A reflexão já é um fenômeno muito bem conhecido por todos, em que a luz, ao incidir sobre um objeto, ele volta para o meio em que foi incidido, através de uma reflexão. É um fenômeno que acontece em extrema abundância no cotidiano. No nosso dia a dia, se não fosse a reflexão, nós não enxergávamos, certo? Os objetos. É graças à reflexão da luz nos objetos é que a gente consegue enxergá-los. E claro, lógico, né? Graças ao nosso olho também. Mas o olho não faria nada se não existisse luz e se não houvesse a reflexão. Então é um fenômeno de extrema importância. A reflexão não é apenas imagem em espelho, é muito mais do que isso, certo? Então é importante a gente discutir e entender esse fenômeno de uma maneira bem geral. Muito bem. Primeiramente, ao incidir sobre um meio material, parte da luz é refletida, parte é transmitida e parte é absorvida. É importante que vocês compreendam isso, porque a gente está muito acostumado a considerar os fenômenos de maneira separada. Reflexão é uma coisa, refração é outra. Não, senhor. Quando você incide um raio de luz em um material, por exemplo, nessa figura, eu tenho um raio de luz que está vindo do ar e batendo no vidro. Quando essa luz bate aqui, eu tenho parte da luz refletida, parte da luz é refratada, que é o próximo fenômeno, na próxima videoaula, e parte da luz é absorvida pelo vidro. As três coisas acontecem ao mesmo tempo. Uma parte absorve, uma parte reflete e uma parte transmite. A depender do material, você tem mais luz refletindo, ou mais luz absorvendo, ou mais luz refratando. Depende do material, mas eu digo a vocês que na prática sempre existe essa parcela aqui, ó, de luz absorvida. No vidro, inclusive, se você jogar a luz, quando o vidro atravessa uma luz sobre ele, a gente sabe que na prática a maior parte da luz que bate no vidro ela é refratada, ela passa para o outro lado. Mas a depender do ângulo, você tem uma boa parte de luz que é refletida também. Tanto é que você consegue se enxergar em um vidro, a depender da inclinação que você põe o vidro, você consegue ver, e a depender da inclinação, você também consegue ver através dele pela luz que é refratada, mas acredite que uma parte dessa luz ela é absorvida também. Tanto é que o vidro ele aquece quando tem uma incidência muito forte de luz sobre ele. É o caso da luz do sol, que é muito intensa. Quando bate no vidro, parte dessa luz é absorvida pelo vidro e vira energia térmica, tá certo? Então isso acontece com todos. Lógico que tem materiais que são opacos. O material opaco é aquele que não deixa a luz passar. Então o material opaco ele absorve uma boa parte da luz e uma parte é refletida. E tem materiais também que não refletem bem pouca luz e você quase não enxerga eles. São os materiais transparentes. Beleza? Mas nós vamos nos preocupar primeiramente com o fenômeno da reflexão, que é quando a luz bate no objeto e volta para o mesmo meio que ela estava vindo, no caso aqui é o ar. A gente costuma classificar a reflexão em duas maneiras. A chamada reflexão especular, que é aquela em que acontece em superfícies bem polidas, como a superfície de um vidro, por exemplo. Nesse caso, quando os raios de luz batem, se vierem raios de luz paralelos, por exemplo, como esse exemplo que está desenhado, quando eles batem no vidro, eles vão refletir, mantendo o paralelismo entre eles. Esse tipo de reflexão é interessante porque a imagem, né, o objeto, por exemplo, de onde vêm esses raios de luz, se você observar do outro lado, através desse feixe refletido, você ainda consegue manter a imagem original, né? Então é o que acontece em espelhos, né? Então a reflexão especular ela tem essa vantagem de você poder manter a imagem do objeto que gerou aquela luz, que gerou ou que refletiu aquela luz.
Então ela ocorre em superfícies bem polidas, como por exemplo a superfície de um lago calmo, espelho, aço polido, né? É aquilo que acontece quando você dá polimento na superfície de um automóvel, por exemplo, ele passa a refletir mais de maneira especular. É bom lembrar que a reflexão especular perfeita, ela também não acontece sempre. No superfície de um carro, isso aqui não é tão perfeito assim. Você consegue ainda manter uma boa parte do raio refletindo de maneira especular, por isso você ainda vê algum reflexo no espelho, na lataria do carro, mas uma porcentagem dessa luz ela é refletida de maneira não especular, de maneira difusa, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Então, polimento significa você deixar a superfície mais lisa através da cera, né? A cera ela vai tampar os buraquinhos, as irregularidades da superfície e deixar a superfície mais lisa possível para que a luz reflita de maneira especular. O brilho, né? O brilho que a gente vê nos automóveis é fruto da reflexão especular também. É a luz do sol que bate na superfície do carro e reflete de maneira especular. E aí você tem o brilho do automóvel. Nem qualquer brilho, na verdade, até mesmo no chão, o brilho é uma consequência de você deixar a superfície mais polida e, consequentemente, favorecer a reflexão especular. Raios refletidos são paralelos para uma incidência paralela. Então, aquilo que eu acabei de dizer, né, uma maneira de constatar que a reflexão é especular é se você incidir raios paralelos, eles se manterem ainda assim paralelos entre si. A outra forma de reflexão, que é a mais comum, é a difusa, em que eu incido luz, né, uma frente de onda plana, paralela, tudo certinho, mas quando bate na superfície devido às irregularidades da superfície, que é uma coisa muito comum, né? Lembrando que essas irregularidades são microscópicas, não, elas são bem pequenas. Então, não sempre é possível de se ver a olho nu as irregularidades de uma superfície, mas a luz ela consegue ver, porque o comprimento de onda dela é bem pequenininho, vocês sabem disso. E na hora de refletir, cada raio de luz vai para um lugar diferente. E aí você tem, de certa forma, um espalhamento dessa luz. É o que acontece na parede da sua casa, por exemplo, né? A superfície ela é bem rugosa. Então, quando você liga uma lanterna, por exemplo, no escuro, e incide essa luz na parede, uma boa parte dessa luz ela se espalha pelo ambiente por reflexão difusa, certo? Isso é uma grande vantagem, porque se não existisse reflexão difusa, você só enxergaria o ponto que você está iluminando, somente, né? Mesma coisa é a luz do sol. Você abrir a janela, você só conseguiria enxergar aonde a luz do sol bate de início. Mas isso não acontece no dia a dia. Se você abre a janela, você vê que ela ilumina o ambiente todinho, inclusive se tiver uma porta aberta do ambiente, ilumina o outro também. Esse espalhamento é graças à reflexão difusa. Ainda tem outra vantagem a reflexão difusa. Um objeto, por exemplo, que recebe luz, ele espalha essa luz para todas as direções. Então, consequentemente, a gente consegue enxergar esse objeto de qualquer posição que a gente tiver, que a gente queira, né? Não, claro que você não vai conseguir enxergar debaixo de uma mesa, por exemplo, mas se tiver como a luz propagar-se do objeto até nossos olhos, a gente consegue ver esse objeto de qualquer ângulo, porque a luz que bate sobre ele espalha-se para todas as direções. Então veja a grande vantagem da reflexão difusa. Se não fosse ela, para a gente enxergar um objeto, eu teria que jogar luz, como está acontecendo aqui, e só poderia observar do outro lado, que é onde a luz reflete. Isso não acontece no dia a dia, né? No dia a dia a gente enxerga de qualquer direção, não apenas na direção oposta. Tá certo? Então essa é a reflexão difusa. Ela ocorre em superfícies rugosas, e lembrando que rugosidade não precisa ser uma coisa macroscópica a ponto de você passar a mão e sentir. Essas rugosidades elas são bem pequenininhas. E a luz refletida ela é espalhada. Ela é espalhada para todas as direções. Por isso que a gente consegue ver objetos de qualquer ponto. A tela de projeção de cinema, por exemplo, imagine como é que seria, né?
Quando a imagem do filme bate na tela de projeção, a tela ela reflete aquela imagem difusamente para todas as direções da sala de cinema. Senão, a gente só conseguiria enxergar em um ponto da sala de projeção, que é aquele em que geraria uma reflexão especular. Mas não é o caso, e graças a isso a gente consegue ver de qualquer lugar. Muito bem, baseado na observação, a gente consegue ver que um raio de luz, vou fazer por aqui, né? Quando incide sobre uma superfície e reflete, né, a própria observação nos leva a concluir que a luz, o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal, essa reta normal o que é? É uma reta que é perpendicular à superfície de incidência. Isso aqui chama de reta normal. Então esse ângulo, o ângulo de incidência, que é o ângulo formado entre o raio de luz incidente e a reta normal, observa-se que a luz que é refletida, ela possui o mesmo ângulo do ângulo de incidência. Tá? Então o ângulo formado entre o raio refletido e a reta normal é igual ao ângulo de incidência que é formado entre o raio incidente e a reta normal. Além disso, a gente consegue constatar que o raio refletido está no plano de incidência. O que é plano de incidência? Plano de incidência é o plano formado pela reta normal e pelo raio de incidência. Então essas duas retas, o raio de incidência e a reta normal, elas formam um plano, que no caso desse desenho é o plano aqui da tela do computador, tá? Então a tela do computador é como se fosse um plano e contido nesse plano está essa reta e essa reta. Então se essas duas retas formam esse plano, que é o plano da tela, então esse plano da tela é nosso plano de incidência, tá certo? É o nosso plano de incidência. Então o que eu quero dizer com isso? Que o raio refletido ele vai estar contido nesse plano de incidência. Quando a luz bate e reflete, ela não vai para trás, por exemplo, desse desenho ou para frente. Ela vai se manter no mesmo plano de incidência, certo? Então essa é uma das leis da reflexão. Além disso, que eu acabei de falar, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Então esses dois ângulos são iguais. Claro que por tabela, né, os ângulos de baixo também são iguais, mas a gente define o ângulo de incidência utilizando a reta normal. É uma definição. Então está aqui, essa é a lei da reflexão, muito simples, certo? Ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Vamos a um exemplo bem simples, só para vocês fixarem essa ideia. É o mesmo que está lá no módulo, é o exemplo 2.1. Considere dois espelhos perpendiculares entre si, onde um raio luminoso incide sobre um dos espelhos, que é o espelho A, fazendo o ângulo θ com a normal deste espelho, conforme a figura. Daqui a pouco eu mostro a figura. Determine o ângulo entre o raio incidente I e o raio refletido R'. Então tá aí, a figura é essa. Então o raio incidente é esse, bate sobre o espelho A e forma um ângulo θ de incidência. Depois ele reflete, bate no espelho B, que é perpendicular ao espelho A, e reflete nessa direção, né, chamada de raio R'. E a pergunta é, qual é o ângulo entre o raio incidente, esse aqui, e o raio refletido, esse aqui, o R'. Vamos lá. Para isso nós vamos utilizar a lei da reflexão, que é aquela que a gente viu na estante, e uma definição de que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então veja que a gente já começou a ótica geométrica tratando questões envolvendo trigonometria e geometria, né? Porque, como o próprio nome diz, a ótica geométrica, ele vai acabar, né, eventualmente envolvendo algum conceito da geometria, no caso aqui da geometria triangular. Vamos lá. Esse raio incide com um ângulo θ. Então, pela lei da reflexão, esse ângulo aqui também é θ. E veja bem, como essa reta normal ela é perpendicular à superfície de incidência, então esse ângulo formado entre R e o espelho A vai ser 90 graus menos o θ, que é esse ângulo aqui de cima. Então o ângulo entre R e o espelho A
né, vai ser 90 graus, que é o ângulo todo entre a reta normal e o espelho, menos o ângulo de cima, que é o próprio θ, né, pela lei de reflexão. Então eu sei que esse ângulo aqui vale 90 menos θ. Aí veja bem, se eu sei esse ângulo, se eu sei esse, que é 90 graus, então eu vou saber esse aqui. Porque a soma desses três tem que dar 180. Então, 90 menos θ mais 90 mais esse ângulo é igual a 180. E aí, fazendo esse cálculo, a gente encontra que o ângulo entre R e B, esse aqui, vale 90 graus. Ou, desculpa, vale θ graus. Então, esse ângulo também é θ. Esse ângulo é igual a esse, ó. Pela lei da reflexão, esse ângulo aqui é igual a esse. Então, veja bem, se esse ângulo é igual a θ, então essa reta R', ela está na mesma direção da reta I, porque a reta I está inclinada com o ângulo θ. Então, isso aqui reflete na mesma direção, só que em um sentido contrário. Enquanto uma está entrando, a outra está saindo. Então, o ângulo entre esse raio I e o raio R' vai ser 180 graus, porque eles estão na mesma linha, mas estão em direções contrárias. Então, consequentemente, o ângulo entre I e R' é de 180. Então, se você tem um canto de parede com dois espelhos, isso acontece muito em academia, né, que tem muito espelho, a luz que você enxerga desse lado de cá, ela provém de um espelho que bateu do lado de lá, no mesmo sentido que você está. Então, se tem um objeto aqui do seu lado, esse objeto reflete luz, bate nesse espelho, que bate nesse e reflete, e você vai enxergar esse objeto no espelho de cá, né? Essa coisa de imagem a gente ainda vai discutir em uma videoaula lá para frente, tá certo? Por enquanto a gente vai só entender os fenômenos de reflexão e refração, para depois discutir melhor a formação de imagens. Beleza? Então, era isso que eu queria mostrar. A reflexão é um fenômeno muito simples, de fato, não tem muito mistério, mas é muito importante que a gente conheça, porque para compreender os espelhos e a formação de imagens, espelhos e lentes, curvos principalmente, é importante a gente ter esse conceito, certo? Então, era isso que eu queria mostrar. Qualquer dúvida, utilize nossos fóruns e até a próxima. Fui!